Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você qual deveria ser a atitude de um líder diante de uma situação catastrófica. No livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 7 e 8 vai dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido e depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando Deus aborda Moisés no monte, ele vai dizer para ele: o teu povo tem se corrompido. É interessante notar aqui que Deus ele enfatiza que o povo está sob a tutela de Moisés, ou seja, está sob a sua responsabilidade, está sob a sua liderança, e ordena que ele descesse imediatamente daquele monte, para que tomasse as devidas providências, porque o povo cada vez mais se desviava da verdade. No versículo 9, Deus vai declarar que o povo é de dura cerviz. E no versículo 22, o irmão de Moisés, Arão, também vai corroborar com a fala de Deus, ao dizer que realmente o povo era inclinado para o mal, e que Moisés também tinha ciência dessas coisas. Portanto, Deus agora decide destruir todo o povo, por causa da afronta que eles fizeram a ele. Mas Moisés discorda de Deus. Pensa bem, irmãos, foi muita ousadia da parte de Moisés desaprovar o intento do Todo-Poderoso. Mas aqui existe uma grande lição. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Diante de tudo isso, imediatamente Moisés se coloca como intercessor do povo. E por que ele fez isso? Porque um pai espiritual jamais iria admitir que tal coisa acontecesse aos seus filhos espirituais. E esse foi o caso de Moisés. No versículo 30, o texto vai dizer que Moisés retorna para o monte para então fazer propiciação pelos pecados do povo. Como líder, aqui agora ele toma uma postura de sacerdote do povo, para que o seu pecado, a sua afronta contra Deus, fosse perdoada. Você faz ideia de qual foi a propiciação que Moisés fez ao Senhor naquele monte? Na tentativa de conseguir o perdão pelo povo, Moisés coloca em risco a sua própria salvação. Veja nesse texto como foi a reação de Moisés diante de Deus. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Deus fez uma proposta para Moisés dizendo que a partir dele faria uma nova geração. Mas imediatamente Moisés retrucou ao Senhor e disse que se ele acabasse com aquele povo, ele também deveria acabar com a vida dele. E essa atitude de Moisés fez com que Deus poupasse todo aquele povo da destruição. Isso é de uma dimensão tão grande que é constrangedor pensar que um líder espiritual, assim como Moisés, ele é capaz de ter uma atitude tão nobre em favor do seu povo. Aqui aprendemos algo muito importante com Moisés, que o comportamento do verdadeiro líder, ele está totalmente associado com as palavras de Jesus no Novo Testamento, que diz que o bom pastor, ele é capaz de dar a sua própria vida pela sua ovelha. Estarei finalizando esse vídeo, mas nunca esqueça de uma coisa: líderes segundo o coração de Deus têm atitudes semelhantes às atitudes desse grande pastor chamado Moisés. Fiquem na paz e tenham um excelente dia.